Sejam bem-vindos ao canal Vida Real ou Editada. Aqui quem vos fala é Rogério Brinker. Eu sou professor de Educação Física há mais de 20 anos. E nessa trajetória eu vi muitas coisas que me fizeram escrever o livro que tem o nome do podcast, que é Vida Real ou Editada, onde eu relato reflexões, eu faço reflexões acerca do que eu vejo, e do que eu vi e do que eu ainda vejo ao longo desse tempo. E hoje eu quero falar sobre disciplina e persistência, que é algo que é pouco explicado, sabe? Porque, primeiro, disciplina parece algo ruim, algo que é muito chato, não sou uma pessoa disciplinada. Para que eu tenho que ter disciplina? Eu quero ser uma pessoa livre, né? E persistência é algo também que não é explicado, porque às vezes a gente é uma pessoa persistente, mas não sabe, acha que é desleixada, acha que não faz as coisas da melhor forma. Por quê? Porque nós temos uma autoanálise ou uma visão errada ou negativa de nós mesmos. E eu sempre vou trazer uma reflexão partindo de um ponto de vista meu, né, que estou falando com vocês. E aí vocês podem refletir a partir disso. E peguem como exemplo. Eu sempre acreditei que eu não tinha nenhuma das duas partes, nem a disciplina, nem a persistência. Por quê? Porque dentro da área da educação física, quando eu entrei na universidade muito cedo, aos 17 anos, e lá eu me encantei pela educação física. Educação física, assim, para mim foi um amor à primeira vista, sabe? Um lugar redentor, um lugar onde eu cabia. Pela primeira vez eu me senti num lugar que era confortável para mim, que não queria me podar, que não queria me limitar. Muito pelo contrário. A educação física é tão grande que eu absorvi o máximo que eu pude dela. Então eu fui em todas as áreas. Eu trabalhei com futebol, eu trabalhei com dança, eu fiz coreografias. Nas escolas onde eu trabalhei, eu fiz coreografias com as crianças, coisa que eu não sei dançar absolutamente nada, mas sou uma pessoa criativa, uma pessoa organizada. Entendo de algumas questões que são importantes, então me desafiei nisso. Participei de inúmeros projetos governamentais, municipais, estaduais, federais. Realizei com amigos ou sozinho outros projetos também, porque me encantei por essa questão de fazer por aqueles que precisam, não por vaidade, mas porque é muito bom ser professor de quem quer aprender. E uma das coisas que a educação física despertou em mim é um lado que eu não sabia que eu tinha, que era o de professor, de ensinar. Porque para que eu pudesse ensinar os outros, eu tive que estudar muito. Olha, vocês não fazem ideia o tanto que eu não sabia, que eu não sabia. Por isso que eu digo, a questão da nossa vida a gente só melhora quando a gente admite a nossa ignorância. Porque eu não sabia que eu não sabia. E dando a aula ou estando à frente de projetos, seja eles quais forem, seja as áreas que fossem, me estimularam e muito a estudar. Porque uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é trabalhar no bastidor. Coisas que as pessoas não enxergam, as pessoas não veem. Por exemplo, para fazer esse vídeo aqui, exige uma série de questões que vocês não fazem ideia. E eu faço tudo sozinho, que eu aprendi com a educação física. Então eu sempre treinei tudo o que eu ia dar aula. E muitas das coisas que eu sei hoje como professor, eu aprendi para poder dar aula. Então eu tive uma noite para estudar, que é uma das coisas que eu incentivo os jovens, os universitários, até os recém-formados, que se desafiem,
Porque muitas vezes tu tem, por exemplo, como personal trainer, que é a profissão, né, a atividade do momento, se desafie. Mas o meu aluno, ele tem condromalácia, eu nunca trabalhei com ninguém com condromalácia. Aceita esse desafio e estuda à noite. Estuda à noite, vai a fundo e aos poucos tu vai aprender a estudar, vai aprender a entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sempre fui uma pessoa persistente e sempre fui uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque eu não saberia o que eu sei hoje se eu não fosse as duas coisas. Só que o fato de eu nunca ter tido uma carreira reta, no sentido, eu nunca peguei um esporte, uma atividade, eu nunca fui personal trainer desde que eu tô na faculdade. Eu sou personal trainer hoje como atividade. Eu nunca trabalhei com basquete só com basquete, eu nunca trabalhei com vôlei só o vôlei, futebol, a mesma coisa. Eu sempre trabalhei com todas as atividades que me deram a oportunidade de trabalhar. E me aprofundei o máximo possível nelas, porque eu sou aquela pessoa que mergulha, eu não sou aquela pessoa que coloca o pezinho para ver se está fundo. Vou ver primeiro se a água, se é fundo ou não. Não, eu me jogo de cabeça. Muitas coisas eu me machuquei, né? Muitas coisas eu fui impetuoso, porque eu tenho tanta coragem que às vezes o fato de ser destemido me atrapalhou, mas foram poucas vezes, porque na maioria das vezes isso me ajudou. Porque hoje eu tenho uma gama de conhecimentos, um espectro muito maior dentro da educação física. Eu conheço muito mais áreas e sub-áreas da educação física do que aqueles colegas que pegaram uma área e seguiram. Claro, é como na medicina. Um especialista é muito melhor para uma determinada área. Por exemplo, um cirurgião, ele tem que ser um especialista naquela área. Mas eu não sou um cirurgião. Na minha área, como professor, aquele que ensina, quanto mais conhecimento eu obtive ao longo desse tempo e quanto mais conhecimento eu ainda vou aprender, ainda vou ter, vai me ajudar mais e mais a lidar com algo muito importante que é deixado de lado hoje, principalmente no nosso país, que é o ser humano. Quanto mais desafios eu aceitei na minha vida, coisas que eu não sabia que eu podia aprender e aprendi, me fez hoje olhar para uma pessoa e saber lidar com ela nos primeiros minutos, saber entender ela, saber levar ela para um lugar, muitas vezes que ela precisa, que as pessoas chamam de empatia, né? Mas eu acho muito chato essas palavras, porque as pessoas não sabem o real significado de algumas palavras, né? As pessoas acreditam que, por exemplo, empatia é simplesmente tu sentir a dor do outro. Não, é tu se colocar no lugar do outro, no sentido de que tu sabe o porquê que ele está sentindo ou está fazendo aquilo. Tu está tendo uma visão empática, né? Então, conseguir entender o porquê que o outro tem dificuldades ou tem facilidades faz parte do ensino-aprendizagem. Porque se eu não entendo ele, eu sempre vou cobrar dele algo que ele não pode me dar, ou que não está no tempo dele. Como fizeram comigo. Eu tive grandes professores, grandes mestres que entenderam que eu não estava pronto, que eu era imaturo, e me trataram da forma como eu merecia ser tratado, para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse aprender. E isso me fez uma pessoa muito melhor, um profissional muito melhor. Então, fazer a mesma atividade não nos torna mais ou menos disciplinados daquelas pessoas que nem eu, né, que fizeram várias atividades, que tiveram vários empregos, que moraram em vários lugares, né? E a persistência é algo assim,
que eu também refleti profundamente, principalmente quando eu escrevi o livro, né? A persistência é quando a gente pega um objetivo e vai até o final. Quando a gente tem algo nas mãos, algo que nós temos que realizar, ou nós temos que melhorar, ou nós temos que chegar naquele objetivo, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, seja em questões pessoais ou profissionais, e a gente se dedica até o último. Aí depois, quando a gente se dedicou até o final e realizou, completou, e a gente pega outro objetivo, a gente é persistente. Por quê? Porque a gente finaliza o que a gente começa. Mesmo que nós tenhamos vários objetivos ao longo da vida, e isso é importante. Porque, como diz, tem um livro aqui atrás que liga o foda-se, eu acho. Como é que é o nome aqui, tá? Aqui, a sutil arte de ligar o foda-se, né? E ele fala uma coisa muito importante que serve para a vida, que é: tenha novos problemas, tenha novos objetivos, tenha novos desafios. Não fique nos mesmos problemas, nos mesmos objetivos, nos mesmos desafios. Finalize eles. E eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade de finalização, de finalizar, de terminar um ciclo e entrar num novo ciclo. E eu, sem ser consciente disso, e só hoje eu posso refletir a partir do meu passado, eu sempre finalizei ciclos, achando que isso não era ser persistente. Eu achava que ser persistente era persistir no problema, ou persistir naquele objetivo que já passou, já foi. Entendeu? Assim como a natureza, a vida, ela é feita de ciclos, porque na natureza nada morre, tudo se transforma. Então tudo tem um início, um meio, um fim, e um início, um meio e um fim, porque tudo se retroalimenta, tudo se transforma, tudo finaliza e tudo se inicia. É a mesma coisa que o nosso aniversário, que era contado como as primaveras, onde vinha o sol, as folhas floresciam, a natureza ficava bonita. Por quê? Porque a gente passava por um momento de frio, de escuridão, de hibernação, de cuidados, de isolamento, e aí depois vinha o sol, derretia a neve, as folhas ficavam verdinhas, o céu ficava azul, e isso fazia com que a gente tivesse ânimo de renovação, a gente se renovou. Então, o nosso aniversário basicamente é esse símbolo, é um símbolo de renovação. E a gente tem que fazer isso com tudo na nossa vida, que é entender que tudo tem um fim. Um fim. E tudo bem, só que a gente tem que ir até o fim, que é essa questão. Tu não pode ser persistente se tu não chega ao fim. Tu tem um objetivo e tu desiste no meio, tu desiste no início, não, vai até o fim. Por quê? Porque independente do resultado, aquilo vai trazer um aprendizado para ti. Aquilo que tu fez vai te dar mais ferramentas para os próximos objetivos, que é o que eu aprendi na minha profissão. Hoje eu sou muito bom no que eu faço. Eu tenho um olhar, eu sempre fui uma pessoa detalhista, né? Detalhista em tudo. E introspectiva, porque como eu sou mais quieto, eu acabo sendo muito mais observador do que a média das pessoas. E aceitando os desafios que eu aceitei ao longo da minha trajetória, me fizeram melhorar essa visão e melhorar a forma como eu enxergo as outras pessoas. Por exemplo, hoje eu trabalho com o corpo mesmo. Então eu consigo rapidamente enxergar nas pessoas, por exemplo,
postural fica até injusto, porque os meus olhos, na rua, eu não consigo olhar para as pessoas sem ver todos os desvios posturais que elas têm. A forma como elas fazem os exercícios é gritante para mim. A forma como elas respiram é quase que, para mim, é quase que ela está respirando junto comigo. Se a pessoa está emocionalmente debilitada, isso me afeta incrivelmente. É como se ela entrasse no meu campo de energético e pulsasse. Então hoje eu enxergo as pessoas de uma forma muito profunda. Por isso que às vezes, e hoje eu tenho um pouco mais de cuidado, porque antes eu simplesmente sentia e falava. E a maioria das pessoas não está preparada para ouvir sobre o seu próprio corpo ou sobre as suas próprias emoções, né? E aí pega um maluco que nem eu, que às vezes comete muito sincericídio e te diz, olha, tu não tá bem, né? E a pessoa se assusta, porque eu tô vendo que ela não tá bem. Eu tô vendo que ela tem algum problema emocional que tá acarretando numa disfunção, num problema físico. Porque o nosso corpo, ele detém todas as informações que nós precisamos, só que nós acostumamos a não enxergar o nosso próprio corpo, a trabalhar com o nosso corpo como se fosse uma coisa qualquer. Não, e o nosso corpo é a nossa casa. E a gente não joga lixo para dentro de casa, sabe? A gente não joga lodo nas paredes, sabe? A gente quer ter conforto quando a gente está na nossa casa. A gente quer as coisas limpas na nossa casa. A gente quer as coisas organizadas dentro da nossa casa, para que a gente possa ter um momento de tranquilidade dentro da nossa própria casa. Então, quando nós não temos essa visão do nosso corpo, a gente fica perdido. Então, quando tu encontra um maluco que nem eu, que vai te dizer exatamente o que tu não está enxergando, é um baque. É um baque no início. E aí é sempre duas opções muito rápidas, né? Ou eu aceito que esse cara é maluco e ele vai me ajudar na minha vida, ou eu não aceito, esse cara é maluco e tá falando besteira, eu vou fugir. E acontece. Geralmente, quando tu não está preparado, tu foge. Assim como eu já fugi de inúmeros professores e pessoas que não eram professores, mas agiam como professores, que me ajudaram falando a verdade para mim. E eu vejo isso como algo muito positivo, porque todas as pessoas que me ajudaram na vida, que me levaram para frente ou que me deram simplesmente um empurrão, foram falando a verdade. E a verdade às vezes ela não é palatável no início, mas ela é muito importante para o nosso crescimento, porque só gosta da gente ou tem empatia com a gente quem nos fala a verdade. E com isso eu me despeço de vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga que precisa ouvir essas palavras, que acha que não é persistente ou acha que não faz as coisas direito, né? Então, se vocês gostaram, compartilha, se inscreve no canal, porque tem gente que não está se esquecendo, assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal. Isso é importante para tu poder receber os próximos vídeos, né? Se tu gostou, pode me seguir lá no Instagram, é Rogério Brinker, né? Pode deixar algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, eu aceito tudo. E até o próximo vídeo.